Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal 90 Segundos de Reflexão. Hoje estaremos dando continuidade à leitura do livro de Isaías, número 25. Então, vamos lá, começar. O culto milenar. Louvores pelos justos juízos passados de Deus. Versículo 1. Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizestes maravilhas. Os teus conselhos antigos são fiéis e verdadeiros. Porque convertestes aquela cidade em um montão de escombros e a cidade forte em ruínas. Demoliste o palácio dos estranhos para que não seja cidade e jamais seja reedificada. Por isso te dará glória o povo forte e te temerá a cidade das nações terríveis. Porque fostes a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado em sua aflição, refúgio contra tempestades e sombra contra o calor, porque o ímpeto dos violentos é como a tempestade contra o muro. Como o calor em lugar seco, tu abaterás o ímpeto dos estranhos. Como se branda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. O louvor pela bênção ao povo de Deus e o juízo sobre os inimigos. Aqui, versículo 6. E o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos em banquetes com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com tutanos gordos e com vinhos puros, bem purificados. E destruirá neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos, e o véu que está estendido sobre todas as nações. Trará a morte pela vitória, e enxugará o Senhor as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. E se dirá naquele dia: eis que este é o nosso Deus, a quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos, porque a mão do Senhor repousará neste monte, e Moabe será trilhado debaixo dele, como é debulhada a palha no depósito de lixo. E estenderá suas mãos por entre eles, como as estende o nadador para nadar, mas Deus abaterá o orgulho deles juntamente com os despojos das mãos deles. E abaixará as altas fortalezas dos teus muros, abatê-las-á e derribá-las-á por terra até ao pó. Agora eu vou estar lendo os resumos, de cada versículo, Vou falar o versículo e o resumo em seguida. No versículo 1. Este capítulo diz respeito à alvorada do futuro milênio, quando a causa de todo sofrimento será tirada e a causa de toda vida será entronizada. Ele é Cristo, as promessas são gloriosas e certamente serão cumpridas. E do versículo 2. As coisas esboçadas neste capítulo incluem a destruição de Babilônia, a qual representa toda a rebelião do homem contra Deus. Ela nunca será reconstruída. O pecado e a rebelião tiveram os seus dias, a justiça agora prevalecerá. Versículo 3. Babilônia, seja a cidade real ou o sistema, é a cidade indicada no versículo 2. Ela será reconstruída pelo anticristo, que a liderará. Ela expressará toda a oposição ao verdadeiro príncipe deste mundo, desde o dia de sua fundação por Nirode, mas agora tudo isso terá fim,
para nunca mais se levantar. Agora do versículo 4. Aqui fala que porque fostes a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado em sua aflição, refúgio contra tempestades e sombra contra o calor, porque o ímpeto dos violentos é como a tempestade contra o muro. No versículo 4. O resumo ficou: o pobre e necessitado nessa passagem se refere-se a Israel, em particular, e a todos os que seguem ao Senhor em todas as épocas, em oposição ao povo forte e às nações terríveis no versículo 3, os quais se opõem ao povo de Deus. Conquanto os esforços do maligno contra o Filho de Deus sejam poderosos, ainda assim a proteção dos justos é o Todo-Poderoso. Do versículo 5, a profecia agora se volta do reinado milenar para a batalha do Armagedon e a derrota do Anticristo. Que o versículo 5 diz: como o calor em lugar seco, tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem. Assim o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. Aí vem o versículo 6, que é a segunda parte, né? O louvor pelas bênçãos ao povo de Deus e os juízos sobre os inimigos. Resumo do versículo 6. A grandeza dessa festa é vividamente sugerida pela maneira com as palavras são empilhadas. Isso é ainda mais aparente no texto hebraico. A Era do Reino será a época mais grandiosa que o mundo jamais conheceu. Pela primeira vez, o planeta Terra terá descanso de toda guerra, fome, dor e enfermidade. Agora do versículo 7. Neste monte, refere-se à sede de Cristo na terra, que será Jerusalém e o Monte Sião. Desde a queda de Adão, ninguém jamais viu o mundo ou o homem como Deus os havia originalmente criado. Quando Cristo retornar pela primeira vez, as coisas serão como devem ser, porque Cristo reinará. O versículo 7 diz assim: e destruirá nesse monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos, e o véu que está estendido sobre todas as nações. Agora, resumo do 8. Vou ler o 8 para vocês. Tragará a morte pela vitória, e enxugará o Senhor as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor disse. Tragará a morte pela vitória tem a ver com a primeira ressurreição para a vida, conquanto a morte não será tirada totalmente da terra durante a Era do Reino. Ela definitivamente será tirada totalmente para todos os que conhecem Cristo. Oséias, que foi o contemporâneo de Isaías, foi o primeiro a mencionar a abolição da morte. A partir disso, essa passagem de Isaías foi o primeiro anúncio de que a morte iria desaparecer e deixar de ser uma possibilidade. Ter um anúncio como esse representou um enorme avanço para as concepções obscuras e vagas daquele tempo a respeito de uma vida futura. Até então, os homens, com medo da morte, estavam por toda a terra, por toda a sua vida, sujeitos à servidão. Então, eles foram ensinados que na vida da ressurreição não haveria temor
e nenhuma possibilidade de morte. A explosão de júbilo do apóstolo Paulo, quando ele cita essa passagem, é o cântico natural de ação de graças da humanidade que foi reassegurada ao reconhecer a sua libertação final do terror inexprimível da morte e do desconhecido além. Esse importante pronunciamento se encerra com as palavras: o Senhor disse. Não pode haver retratação alguma. As bênçãos prometidas com certeza serão obtidas. Como já dito, isso será durante o reino milenar. Agora vamos do 9. E se dirá naquele dia: eis que este é o nosso Deus, a quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Aí o resumo ficou: as palavras naquele dia situam o fator tempo desse grande anúncio no milênio, que é o mesmo que a era do reino. A frase "este é o nosso Deus" significa "este homem é o Senhor", que se refere a Cristo. As palavras "ele nos salvará" refere-se à segunda vinda, quando o Senhor da glória, aquele que eles antes rejeitaram, virá e os salvará. Ele é o único que pode salvá-los. Versículo 10. Porque a mão do Senhor repousará nesse monte, e Moabe será trilhado debaixo dele, como é debulhada a palha no depósito de lixo. Mais uma vez, nesse monte refere-se ao Monte Sião, em Jerusalém. Os primeiros 9 versículos deste capítulo contêm o cântico que será cantado. Os últimos 3, a assinatura da fé quanto à certeza de que será cantado. Moabe é representativo de todo tipo de hostilidade humana. De fato, nos tempos antigos, os moabitas foram os mais implacáveis de todos os inimigos de Israel. Portanto, são considerados como os representantes mais apropriados dos adversários humanos de Deus. Versículo 11. E estenderá suas mãos por entre eles, como as estende o nadador para nadar. Mas Deus abaterá o orgulho deles, juntamente com os despojos das mãos dele. Seu resumo ficou: Cristo terá apenas que ordenar o decreto e será feito. Isso se refere a qualquer coisa que seja necessária. Todos os inimigos da justiça serão abatidos e para sempre. E o versículo 12. E abaixarás as altas fortalezas dos teus muros, abatê-las-á e derribá-las-á por terra até o pó. Teus muros refere-se tanto a Babilônia quanto a Moabe. Portanto, Babilônia e Moabe estão moralmente unidas nessa profecia. Babilônia muitas vezes aparece como o opressor político e Moabe como o corrupto espiritual, como o corruptor espiritual. A mensagem é que essa fortaleza de Satanás será derrubada até o chão, até mesmo ao pó, o que assegura a derrota total e absoluta para nunca mais se levantar. Então é isso aí, pessoal. Deixo essa mensagem, deixo esse versículo aqui para vocês, esse capítulo. E vocês possam estar comentando e dando a opinião de vocês aí nos comentários. Se inscreva no canal, curta, comenta e compartilha. Então até o próximo vídeo. Valeu!